Começando então com o primeiro assunto, que vão ser as queimadas, principalmente aqui no estado de São Paulo, como eu citei. Nós temos aí alguns vídeos que podem até ir passando enquanto a gente comenta. E eu quero começar com o Lobauer, que é também muito ligado ao agro, Lobauer. Você tem ouvido aí relatos dos produtores. Qual é a situação geral, principalmente aqui em São Paulo? Olha, é uma situação muito difícil de entender ainda, há muita especulação, mas os fatos estão aí, quer dizer, são centenas, até talvez milhares de focos de incêndio simultâneos em várias regiões do estado de São Paulo, a maior parte perto de produção de cana-de-açúcar, que na verdade é uma atividade muito intensa no estado, mas tem uma relação muito próxima com a produção de cana. Nós já vínhamos estamos num período de seca, independente do que aconteceu, já muito severa, já haveria quebra de safra, mas é muito impressionante que desde sexta-feira, a partir da 1h30, vários focos tenham surgido simultaneamente, né? O que é isso? Não se sabe. O governador foi até Ribeirão Preto, estabeleceu um gabinete de crise, e de lá para cá, não tivesse sido a chuva, eu não sei onde nós estaríamos, tá certo? Uma quantidade imensa de fogo, imagens impressionantes. Há algumas estimativas de perda já. A safra, que já vinha de uma quebra, aí já se calcula uma perda de talvez em torno de 40 milhões de toneladas. Para quem não conhece isso aí, a cana-de-açúcar tem uma safra brasileira do ano passado, por exemplo, foi de 680 milhões de toneladas. Então, 40 milhões de toneladas, nós estamos falando de uma coisa em torno de 5%, 6%, né? E aí a gente fica pensando, bom, o que é isso? Isso é mudança climática? Isso daí é... O que é? A princípio, existe uma ação criminosa, já há alguns indícios muito claros de que houve uma ação criminosa. Se houve, qual é a intenção de uma ação como essa? Ao que se especula é o PCC fazendo uma demonstração de força. Que demonstração e por quê? Porque o governo do estado está indo uma ação muito intensa em cima da criminalidade. Isso já aconteceu na Baixada Santista. Agora, nós temos comentado isso aqui no programa muitas vezes, a atividade ilícita das organizações criminosas está muito intensa na economia toda, não é só no tráfico de drogas, é muito além disso, inclusive na atividade agrícola, inclusive na atividade usineira. E nós estamos, finalmente, para agregar mais complicação nessa conversa, no ambiente eleitoral, né? Então, se você olhar as publicações do MST, tem lá, oficialmente, no site do MST, indicações de o agro, fazendo referências ao agro, que o agro não só é destruidor e vai ser aniquilado, como também há referências em outras fontes de que veja só o resultado que o agro é o responsável, traz, né, para a natureza. Quer dizer, uma confusão de dados afetando uma atividade fundamental para a economia, de gente que lidera muitas vezes e financia e participa da atividade pública de muitas cidades. Então tem aí uma convergência de interesses muito grande. É muita coisa ao mesmo tempo, não dá para especular tudo ao mesmo tempo, mas que está um ambiente muito ruim, tá. Isso é óbvio. E se não tivesse chovido, fim de semana choveu, eu não sei onde é que a gente estaria. Porque quem teve no fim de semana no interior de São Paulo, eu estive por acaso em São Carlos, depois em Sertãozinho, são cenas que você nunca viu, quer dizer, você não conseguia enxergar, uma espécie de uma névoa, um fog, às 2 horas da tarde, entende? Uma coisa muito impressionante, uma atividade intensa dos bombeiros, uma instabilidade geral, uma coisa muito ruim, assim, fez lembrar o que aconteceu em 2006, para quem se lembra do que aconteceu em São Paulo, na cidade, em 2006, que foi uma ação das organizações criminosas que deu um pânico geral na cidade de São Paulo, uma paralisação da cidade. Então, eu acho que é um tema a se prestar muita atenção, acho que o governo está atento, mas a gente tem que fazer essas vinculações todas, porque essas coisas não acontecem assim, por acaso, e, né? Alguns vídeos chamaram muito a atenção nos últimos dias, né? Eu quero destacar um aqui. Pessoal, num barco no Rio Grande, a divisa entre São Paulo e Minas Gerais, fogo praticamente pulando de um lado para o outro do rio. Vamos ver. É feio demais. Vai, olha ali. Rapaz, isso aqui é um inferno. Olha ali, Bruno.
Ô, louco, mano. Impressionante mesmo. Tem um aqui também de um condomínio, se não me engano, em Ribeirão Preto. Assustador. Assustador. Olha isso. Olha o barulho. Furacão em chamas. Piscina. E mais um também em condomínio, o pessoal indo embora, deixando o lugar com o fogo chegando. Turma, chegou na minha casa aqui, do lado de fora do muro. Tá me evacuando aqui. Pois é, Jean Turco, até agora 3 mortes registradas, 48 cidades em alerta máximo, bloqueio de rodovias, né, porque você não consegue enxergar nada, aeroportos também com atividades mais restritas e algumas teorias, né? Então a primeira, no começo, quando começou esse problema, não só em São Paulo, mas em outras regiões, mudanças climáticas, né? Aí aliviando um pouco para o governo federal, diferente do que acontecia até a gestão anterior, dizendo que era culpa do aquecimento global e tudo mais. Depois, MST, como citou aqui o Lobauer e outras entidades de esquerda botando a culpa no próprio agro. Não sei qual seria o interesse do agro em colocar fogo nas terras e ter esse prejuízo todo. E agora uma outra tese, essa sim com um pouco mais de fundamento, talvez sendo aí uma resposta do crime organizado que vem tendo muito problema com a atual gestão do governo de São Paulo, bloqueando bens. Outro dia saiu uma notícia, 8 bilhões de reais foram bloqueados. E aí poderia ser uma retaliação nos moldes que aconteceu lá atrás também, em 2006. Como é que você está acompanhando essas notícias dos incêndios? Pois é, boa noite, Renato, boa noite a todos. Falta só dar a culpa a Bolsonaro e aí o jogo está completo. Isso é o que eles sempre fazem, né? Eles dão a culpa aos demais, Bolsonaro, a direita, o agro, etc. Na verdade, é uma heurística, né? Se qualquer coisa acontece, eles pegam esses fatos para encaixá-los na teoria prévia deles. Quando, ao contrário, acontece durante o governo deles, aí a culpa, obviamente, é de entidades mais intangíveis das mudanças climáticas. A verdade é que ainda ninguém sabe perfeitamente, porque está acontecendo agora e terá investigações. O que parece, agora o que tudo sugere, que claro, pode ter uma questão climática também envolvida, porque é um período de seca, etc., não está tendo chuva, etc., mas tudo indica, e já tem bastante indícios que mostram isso, que tem realmente essa ação do crime organizado, do PCC, e agora, obviamente, já tem inclusive alguns vídeos de algumas pessoas falando de algo nesse sentido, veremos como as investigações acabarão. Agora, o motivo do porquê o PCC pode estar fazendo isso, obviamente, são vários. Primeiro, não seria uma surpresa, não é a primeira vez, como muito bem vocês lembraram, o Lobauer lembrou, já aconteceu no passado, com os ônibus, por exemplo, tanto em São Paulo quanto em outras cidades, inclusive aqui em Minas, em Floripa, acontece um pouco no Brasil inteiro. Então não seria uma novidade. Pode ser por muitos motivos, obviamente, por enquanto, nos resta só uma mera especulação, listar hipóteses. Uma das hipóteses, inclusive, é essa do enfrentamento do governo Tarcísio contra o PCC e aí uma resposta. Uma outra hipótese é exatamente a tentativa de enfraquecer o governo Tarcísio, a direita, e aí fazer este terrorismo ecológico. Veremos, por enquanto são meras especulações. Além disso, o que eu queria dizer é o seguinte, o que me parece é que se tudo se concretizar nesse sentido de realmente ter uma mão, pelo menos, do PCC aí, é que a coisa está realmente saindo fora do controle. Ou seja, já aconteceu no passado, é verdade, algo similar, mas me parece que a magnitude do problema e da força do PCC esteja se estendendo. Não é mais novidade para ninguém, já a mídia mostrou isso amplamente, como o PCC está infiltrado dentro do Estado, chega a pagar cursos e concursos para colocar advogados dentro do Estado, especialmente ao nível local, municipal, está muito infiltrado, tanto em São Paulo quanto, não só no Rio, mas tanto em São Paulo quanto
em outras regiões, outros estados do país. E de forma geral, o que eu diria? Aí nós temos um perigo de virar realmente, não assim, sem espantalhos, né? Mas assim, de uma tendência para um narco-estado, ou seja, um estado onde as infiltrações e o conluio com o narcotráfico sejam relevantes, e o Estado está perdendo o monopólio do uso da força, que é uma das características principais do Estado. O velho e caro Weber nos lembra sempre: o Estado é aquela organização que tem o monopólio do uso legitimizado, não legítimo, legitimizado da força. E já em várias regiões, algumas favelas, algumas regiões, o Estado demonstra não ter este monopólio, não conseguir. Veremos, em parte pode ter um conluio, mas em parte há uma competição entre dois poderes, dois ordenamentos jurídicos de fato alternativos e concorrentes. Obviamente, a população torce para uma solução pacífica de tudo isso, uma melhora, mas até agora, na verdade, a situação no arco temporal, observando um arco temporal mais amplo, me parece que o avançar do crime organizado parece que esteja aumentando. Nós falamos sobre essa acusação em relação ao agro, temos um post aí do MST no perfil deles, falando justamente disso. Queimadas em São Paulo, 2 pontos. O agronegócio se prova novamente insustentável. E aí, na sequência, eu quero mostrar a manchete do Metrópolis, falando que por causa dos incêndios em São Paulo, o agro sofrerá prejuízo de R$1 bilhão, segundo o cálculo aqui do nosso governador Tarcísio Luiz Felipe. Pois é. Foi criminoso ou não foi? Atende a que interesse? Tem 2 interesses aqui que a gente precisa apontar. Na minha opinião, ele foi criminoso. Tá? Para mim, eu deixo nítido aqui. Não tenho provas para dizer isso. Uma prova pequena que eu presenciei pessoalmente em Santana do Parnaíba, um motoboy saindo de uma situação em que iniciava-se ali um princípio de incêndio em beira de estrada que avizinhava uma pequena fazenda, e de fato ali tinha mato muito seco para ser queimado, e eu vi que aquele início de incêndio estava completamente artificial. Então isso eu estou dizendo de perspectiva própria, mas também da dimensão e da regionalização do problema. Então esse é um dado que aponta, ao meu ver, pode ter sido algo, ao meu ver, está muito parecido com algo coordenado. Né? Eu também estava presente em 2006 aqui, que foi dito aqui pelo Lobauer, e notei exatamente o potencial de gerar terror. Naquela época eu vi a Paulista inteira parada, eu vi São Paulo, milhões de habitantes parados por causa do terror que o PCC já estava, eu não sei se na época era o PCC ou o Comando Vermelho, não sei qual dos dois, mas estavam gerando na cidade, com poucos pronunciamentos agressivos e mobilizações contra as polícias. Então, eu acredito que seja algo criminoso. Agora, não é somente pelo interesse do PCC, porque do outro lado, você tem um interesse maior, que é fragilizar o agro. Fragilizar o agro é importantíssimo para 2 jogadores. Não só o governo, que quer arrebanhar o agro e comandar o agro, que ele não gosta que o agro haja livremente, fora que se transforme em um mercado livre. Não, ele quer que o agro se torne cativo e dependente do governo. Então, isso cai muito bem nos interesses, no viés do governo, e cai muito bem também nos interesses externos. Quem tem interesse de fragilizar o agro no primeiro momento, para depois comprar o agro no momento seguinte. E o que é compra aqui? Pode ser uma compra, nem precisa ser uma compra de terra, mas se você faz um acordo de entrega de mercadoria ou um acordo de alguns anos comercial com um grande jogador externo, notadamente aqui podemos colocar na mesa a China, você já entregou, não precisa nem entregar a propriedade, você já está cativo daquele acordo, daquele contrato comercial. Então, os contratos comerciais que se travam para resolver essas situações de carência, muitas vezes eles vêm com essas amarras aí que, de fato, era até melhor ter vendido, porque você vai virar um servente aí de um acordo que é draconiano no momento de fragilidade. Então, eu vejo que há muitos interesses aí convergindo para que fragilize
não só São Paulo, mas fragiliza especificamente o agro, não somente do ponto de vista criminal, que a gente vê com o MST, que é um grupo terrorista, junto com o PCC, isso tá, para mim, na minha percepção, é notório, mas também tem esses interesses econômicos, não só do governo de ter mais controle, mas também desses agentes internacionais de poderem fazer acordos extremamente proveitosos aí com o agro fragilizado. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a situação da eleição aqui em São Paulo, muita gente comentando aqui sobre Pablo Marçal, sobre essa treta toda aí com a família Bolsonaro, Ricardo Nunes, Tabata Amaral hoje soltou um vídeo também que está repercutindo bastante. É a nossa próxima pauta. Ainda sobre a questão dos incêndios, nós temos aqui imagens de uma criação de gado no meio da fumaça, tentando ali se desvencilhar, que também chamou a atenção nesses últimos dias. Situação assim no campo e também nas cidades. Veja só como é que ficou Brasília. Temos também as imagens da capital federal no meio da fumaça. Vamos ver se a gente tem aí para colocar. Olha lá. Completamente no meio da neblina, né? Mas essa neblina, fruto dessas queimadas. E aí, uma informação também relevante, Lobauer, foi a prisão de um desses ateadores de fogo. Esses aqui, comprovadamente, estava ali colocando fogo nesse mato seco, né? Nesses pastos e tudo mais. E ele confessou o crime e disse que a origem disso era realmente o PCC. Ganhou R$300 para fazer o serviço. Vamos ver. Qual que é o seu nome? Lucas Vieira dos Santos. O que você estava fazendo ali atrás, agora há pouco? Tá pondo fogo lá. Fogo aonde? Na fazenda que o Rogério mandou. Quem que mandou você pôr fogo? O Rogério. Você mora aonde? Em Piranhas, Goiás. Você veio aqui só pôr fogo então? Só por fogo. Não, eu moro com meu filho. Você mora onde? Lá em Piranhas. Você mora em Piranhas com seu filho? Ah, tá. Mas aí que você veio aqui pôr fogo amando o Rogério? No Rogério. Faltou o repórter ali perguntar quem que é o Rogério, né? A gente fica aí na curiosidade. O pessoal do agro, inclusive, está oferecendo recompensa para encontrar aí esses criminosos. Temos aí um comunicado do Grupo Moreno oferecendo até R$30 mil de recompensa para quem trouxer informações sobre os autores desses crimes. Também isso daí circulou bastante. E aí, antes do comentário final aqui do Lobauer sobre esse assunto, nós temos imagens da ministra do Meio Ambiente, que também foi bastante cobrada em relação a isso. Afinal de contas, gestão anterior, mais uma vez a gente lembra, né? O Bolsonaro sofria muitas críticas quando a gente tinha ali dados de queimadas crescendo no Brasil. Ricardo Salles foi bastante criticado também. E enquanto tudo isso acontecia, a Marina Silva foi vista num comício do candidato Boulos aqui em São Paulo, ao lado de Lula e outras figuras ligadas à esquerda. A Marina Silva discursou lá nesse comício durante esses eventos aí relacionados aos incêndios. Viva São Paulo! Viva Guilherme! Viva Marta! Tá, e a Marina Silva se pronunciando, o Lobauer, nesse comício. Em relação às queimadas, ela falou muito da questão das mudanças climáticas num primeiro momento, depois mudou o tom falando sobre as investigações, quando ficou mais claro que era algo realmente organizado. Mas fato é que até agora isso não foi resolvido. E a gente sempre fica com essa lembrança do governo anterior, né? Qual era a reação da imprensa, dos artistas, né? Essa questão toda, fazia videozinho, muita mobilização. Dessa vez o pessoal não está tão engajado assim. Eu acho que são duas questões aqui. A primeira é isso que vocês já comentaram e que nós estamos acompanhando já há um tempo, que é a ausência total de todos esses ativistas que estavam atuando, ativistas é a palavra que se gosta, né, hoje em dia, que atuando a favor, contra o governo anterior, usando a temática do meio ambiente, que também teve os seus altos e baixos em função da natureza no governo anterior, e os causadores eram as figuras públicas. Hoje ninguém mais fala nisso, é uma vergonha deslavada, é um negócio horroroso. Agora, olhando a ministra aí, olhando a agenda do MST, olhando as eleições de São Paulo, olhando todo o quadro,
as coisas todas se encontram. Se tem uma relação direta ou direta, nós não sabemos. Já houve, algumas semanas atrás, tragédias em outros estados do Brasil, inclusive no Pantanal, a gente está acompanhando incêndios nunca vistos. A Fazenda Caimã, que é uma referência internacional de preservação, de projeto de safari brasileiro, etc., se perdeu 80% da fazenda. Praticamente o negócio que tinha lá foi perdido. Não acredito que tenha sido uma ação criminosa, entende? Então, a gente tem que se diferenciando as coisas. O que eu acho que a gente tem que olhar com calma e com critério é o seguinte: no estado de São Paulo, na sexta-feira, 1.300 focos simultâneos de fogo em regiões produtivas é uma coisa muito estranha. Tem que se investigar. Depois, esse tipo de depoimento que a gente viu aí do Rogério, que a gente nem sabe que figura é essa e tal, mas há outros indícios, há uma figura indicada por uma revista aí, preso, já confessou também. Então, teve um que disse que era esquizofrênico e já foi solto. Então, não vi. Quer dizer, o fato é o seguinte, o fogo não se desenvolve por estado, do jeito que aconteceu em São Paulo, desse jeito. Então, tem uma indicação forte. Tem uma indicação também forte em publicações dos satélites dos representantes. Tem até aquela animação, tudo ao mesmo tempo. Exato, esse é um mapa muito impressionante. Ele começa e ali são horas, né? As horas passando rápido, o estado entra em chamas. Então,